Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, a província já tem os novos nomes, a fumaça branca já saiu hoje à tarde. Então, os nomes dos provinciais e das outras funções canônicas, acredito que até o final dessa noite toda a comunidade terá conhecimento. Continuemos com nossas orações, não é? Pelo progresso, o bom andamento e a boa conclusão do capítulo dos franciscanos. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, carta aos Romanos, um dos capítulos mais bonitos da carta aos Romanos, eu particularmente considero os mais belos, o capítulo 5, lemos alguns fragmentos, e o capítulo 8. São Paulo estava super inspirado quando escreveu o capítulo 8. A carta aos Romanos não é apenas a obra excelente de São Paulo, mas é também mais maduro, mais profundo, mas é também seguramente o documento mais influente de todo o Novo Testamento. Aqui um capítulo belíssimo, uma contribuição belíssima da sua teologia sobre a teoria dos dois Adãos e o que isso implica em cada um de nós, humanos e cristãos particularmente, pela nossa dependência, seja Adão, seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo, na verdade, ele está tratando daquele assunto que Santo Agostinho chama de pecado original. Então, pela transgressão de um homem, entra a morte no mundo, entra o pecado, entra a morte passa a reinar, todos pecaram, porque agora aquilo que era o pecado pessoal de Adão passa a ser uma herança, não é? O pecado original a gente não fez, a gente não cometeu esse pecado, nem estávamos lá, não é? Mas, pela nossa dependência, então, todos pecaram, a humanidade decaiu numa situação de pecado. Então, a transgressão de Adão e o ato de justiça de Cristo, a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Então, seguramente um texto muito bonito, não é? Que projeta luz para esta realidade, a realidade do pecado. O pecado é real. Eu posso demonstrar pela realidade da morte e a realidade da graça ou da justiça, esse dom gratuito dado por Deus e no tempo, na plenitude do tempo, manifestado pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso salmo, Salmo 39, o gênero é um lamento individual, não é? Então ele diz: eis que eu venho, com prazer faço a vossa vontade. É um lamento individual, mas é também um salmo messiânico, né? Que canta a obediência de Cristo. Eu disse, eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Nosso Senhor muitas vezes falou nesse tom da sua obediência ao Pai, que para ele era o seu alimento, era vital, era a sua essência existencial. O nosso Evangelho, meus irmãos, é o convite, é a exortação à vigilância. Nosso querido São Lucas nos traz nesta apresentação. Veja, São Lucas escreve o seu Evangelho praticamente em cima de parábolas, umas 50 parábolas, né?
Então, aqui nesse texto, São Lucas nos exorta, nos convida à vigilância. Ele usa uma expressão: que os vossos rins estejam cingidos. Então, numa sociedade que se usava túnica, essa veste branca que a gente usa, numa sociedade que se usava túnica, normalmente, homens e mulheres, quando é que se cingia a túnica ou os rins, não é? Quando é que se cingia os rins? Colocava assim alguma peça para prender a cintura e, por conseguinte, levantava a túnica. Então, quando que isso era praticado, era feito? Numa situação de briga, não é? E numa situação de trabalho. Situações especiais que, para a mobilidade, precisava levantar a túnica. Então, é uma imagem, uma simbologia para a disposição, não é? Para a prontidão. Então, este servo que está aguardando o seu senhor voltar de uma festa de casamento. Que horas vai chegar o seu senhor? Não se sabe. Pode ser à meia-noite, pode ser às 3 da madrugada. Então, este servo que é compelido à vigilância, ele recebe 2 bênçãos. Felizes os servos que o Senhor, quando chegar, encontrar vigilante. E aí o que segue é muito curioso, não é? É inusitado, porque agora é o próprio Senhor que vai servi-lo, passando o servirá. Então, meus irmãos, nos alegremos com a realidade da primeira leitura e acolhamos o convite, a exortação à vigilância. Vigilância na fé, à base da oração, na base da oração e na base da caridade para com os irmãos e irmãs. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.